Então, pessoal, para ficar mais claro, eu vou dar um exemplo para vocês. Tá? Vamos lá. Como é que vai funcionar a parte de classificação, né, do regressor logístico? Vamos lá. Então, suponha que eu tenha esse problema de classificação aqui. Ó. Vou colocar um espaço de características, né? Eu tenho aqui duas características. Eu estou chamando aqui de x1 e x2. Deixa eu fazer um desenho aqui para vocês. Tá? Eu tenho aqui então um problema de classificação binário, né? Ou seja, eu tenho duas classes. Vou colocar aqui então essa classe rosa. Eu tenho aqui uma outra classe que eu vou colocar como sendo um X amarelo, tá? Então a brincadeira é o que, né? Eu quero encontrar um limiar de separação, né? Quer dizer, tanto faz. Aqui eu vou dar um exemplo de novo como se fosse uma reta, certo? Eu vou explicar também por que é uma reta, certo? Que faz a separação, né? Então lembrando que a minha função hipótese é essa, né? Tenho um classificador logístico, tá certo? Eu quero aprender o W. A gente já vai ver como é que a gente aprende o W, tá? Suponha, pessoal, que eu tenha aprendido o W, tá? E o W, ele tem aqui esse conjunto de valores. Menos 3, 1 e 1. Tá? Então, o que significa, né? O W0 é igual a menos 3, né? W1 é igual a W2, que é igual a 1. Tudo bem? Então, e na prática, o que isso significa? Né? Então, eu tenho o meu W transposto X, como é que ele acaba sendo, né? Vamos dizer assim, interpretado. Vamos lá. Eu tenho W transposto X, que nada mais é do que quem? Lembra? Esse aqui é um somatório, né? J vai de 0 até N, onde N é o número de características, né? Que a gente fazia. WJ, XJ. Então, isso na prática é o que, né? Eu vou ter o que? W0, X0, mais W1, X1, mais W2, X2. O nosso X0 valia sempre 1, né? O W0 vale quanto? Então, menos 3, mais... Eu vi aqui que o W1 e o W2 valem 1. Então, mais 1 vezes X1, mais 1 vezes X2, tá? Eu vou só passar o 3 para o outro lado. Então, meu W transposto X vai ficar com essa cara aqui, ó. Tá? W transposto X é essa equação. Tudo bem? Legal. Qual que é essa equação? É essa aqui que eu vou desenhar para os senhores. Deixa eu só dar uma arrumada aqui nessas amostras. Desenhar um pouquinho mais para baixo para dar certo aqui o hiperplano. Qual que é o hiperplano que eu acabei de encontrar? Veja bem, por enquanto eu não estou trabalhando com a função logística ainda. Tá? Então eu tenho esse hiperplano aqui, que é esse aqui, ó. Tá? Deixa eu só dar uma apagadinha aqui. Vou colocar outra amostra aqui. Esse é o hiperplano, pessoal. Tá? X1 mais X2 igual a 3. Esse é o que? A superfície de separação. Olha que interessante. Tá? Então significa o quê? Que amostras, né, que estão acima dessa superfície são de uma classe, tá? Amostras que estão abaixo dessa superfície são de outra classe. Então, por exemplo, vamos dizer que essas amostras aqui denotam y igual a 1,
certo? E essas amostras aqui denotam y igual a 0. Tudo bem? Então, olha só, como é que funciona, né, a brincadeira. Então, a gente tinha visto na aula passada que se o W transposto x for maior ou igual a 0, então a probabilidade, né, de ser aquela classe, no nosso exemplo aqui, classe 1, é maior do que meio. Então, o que significa? Tá? Então, olha só, vamos lá. Vou pegar o W transposto x. Se o W transposto x for maior ou igual a 0, o que significa? Né? Significa o quê? Então, meu W transposto x é o quê? Esse aqui que eu acabei de calcular, né? Então, olha só. Se x1 mais x2, tá? Eu vou passar o 3 para o lado de cá, tá? For maior ou igual a 0. Isso, na verdade, é o quê? x1 mais x2 maior ou igual a 3. Olha que interessante. Olha só que legal, tá? O que eu estou dizendo? Que se o W transposto x for maior ou igual a 0, é a mesma coisa que eu dizer isso aqui, ó. Tá? Então, o y de uma determinada amostra vai ser da classe 1 se eu pegar, né? Se eu somar os valores das duas características dessa amostra. Se, na verdade, perdão, né? Agora, como meu boundary é igual a 3, eu vou só colocar o maior aqui, tá? Então, olha só, dado uma amostra, tá? Se eu somar a característica x1 e a x2 dela, tá? Se esse valor for maior do que 3, olha que legal, pertence à classe 1, ou seja, vou pegar uma amostra aqui, ó. Vou somar o x1 com o x2 dela, vai ser maior do que 3, então ela vai ser da classe 1. Por outro lado, o que acontece então? Se eu falar agora, opa, se o W transposto x for menor do que 0, então significa o quê, né? x1 mais x2 menos x3 menor do que 0. Isso ficaria o quê? x1 mais x2 for menor do que 3, o que acontece? Então, olha só, aqui nós temos as amostras que obedecem a essa propriedade, e aqui nós temos as amostras que obedecem a essa propriedade. Olha que interessante. Lembrando, né? O que eu quero que vocês entendam, pessoal, é que vocês façam essa analogia. Deixa eu desenhar melhor aqui com outra cor, tá? Eu quero que vocês entendam essa analogia aqui. Olha só. Uma coisa é o gráfico do regressor logístico, que é esse aqui, tá? Outra coisa é o W transposto x, tá? Então, o que significa? Se o W transposto x, como eu disse para vocês, né, for maior ou igual a 0, eu estou nessa parte da função. Então, a probabilidade de ser, por exemplo, da classe 1 é maior do que meio. Então, ele já vem para esse lado aqui. Caso contrário, vem para esse lado. Mas olha que interessante. Por que eu desenhei uma reta? Por que a minha superfície de separação, pessoal, é uma reta? Tá certo? E eu estou utilizando um classificador, um classificador, né, que é o regressor logístico. Olha só que interessante, tá? Essa superfície aqui é uma reta porque tem agora uma outra denominação para nós. A função base que eu estou utilizando na minha função hipótese é uma função linear. Olha só, isso que é o interessante, tá? Então, se a minha função base do regressor logístico for uma função linear, um hiperplano, uma reta, a superfície de separação também vai ter esse formato, tá? A questão é como é que eu descubro, então, essa reta e para valores maiores, quando eu transformo essa reta, né, quando eu faço, vamos dizer assim, essa inequalidade aqui,
que eu sei que vem para esse lado o regressor logístico. Tá? E assim, a inequalidade vem para esse outro lado. Então é importante que vocês entendam, como a gente mostrou nas últimas aulas, né, da regressão linear, o paralelo, analogia entre a função de custo, que eu estou andando na função de custo, e o meu hiperplano, a minha reta, ela também vai mudando a orientação. Tá? No regressor logístico, a função base é o que vai dar o shape, a forma da superfície de separação. Tudo bem? Olha aqui, eu vou colocar agora um outro exemplo para vocês, onde eu vou mudar a função base do regressor logístico. Continua sendo o classificador por regressão logística, tá? Mas vamos ver o que vai acontecer. Tá? Então eu vou dar aqui um outro exemplo. Então o que a gente tem? Vou colocar novamente, né, uma outra superfície de separação, tá certo? Novamente eu tenho duas características, tá? Novamente eu tenho um problema de classificação binária, ou seja, eu tenho duas classes, né? Tudo bem? As amostras têm esse formato, né? Tá? Vamos colocar um outro conjunto de amostras aqui. Aí a pergunta, né? Quer dizer, será, pessoal, que se eu utilizar aqui uma função base, então isso que o cientista de dados, ele tem que, depois, né, do conhecimento, ele tem que, se ele conseguisse de fato ver o gráfico, né, comportamento das amostras, faz sentido eu utilizar uma função base dessa forma para esse problema? Ou seja, eu consigo separar essas amostras com uma reta, tá, uma superfície linear? Não, fica mais complicado. Então a gente vai ter que mudar um pouquinho a minha função base. Tá? Vou trocar isso aqui por uma outra coisa. Tá? Vamos supor então, pessoal, que nós temos agora, tá, uma função base. Vamos vir aqui para baixo, onde o meu W ele tem essa configuração aqui, ó, tá? Vamos lá. A gente já vai chegar na nossa equação, tá? Então, a minha função base ela tem essa forma aqui, ó. Vamos lá. W0 mais W1x1 mais W2x2. Vocês já vão reconhecer isso aqui. Mais W1 x1 ao quadrado mais W4 x1 ao quadrado. Vamos supor que a minha função base, tá, tem esse formato aqui. Tudo bem? Bom, o que significa, né? Com os meus valores de W, isso aqui vai fazendo o que então? W0, né? Vale menos 1, mais W1 vale 0, então esse termo cancela. W2 vale 0, esse termo cancela, tá? Nós temos o que? Eu acabei colocando, desculpa, um zero a mais aqui, tá? Porque eu tenho 5 Ws, tá? W0, W4. Então, o W3 vale 1, então vai ficar quem, né? Na prática vai ficar aqui x1 ao quadrado, mais W4 vale 1, vai ficar aqui, né? X2, perdão, eu tinha colocado 2 aqui, ao quadrado. Então, essa é a minha função base, tá? Essa é a minha função base. Logo vocês já vão reconhecer ela, tá? Bom, então, se eu igualar isso a zero, eu acho a superfície de separação, certo? De maneira similar a que eu fiz aqui, né? Se eu igualar a zero, eu acho esse cara aqui. Porque vamos igualar isso aqui a zero, então na verdade o que nós temos, né? x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado menos 1 é igual a zero. Então isso aqui vai dar para nós isso aqui, ó. Isso aqui, pessoal, é só uma anotação, tá? Não se confundam com isso. Que é, na verdade, o quê? Isso aqui, pessoal, é a equação, né,
do círculo com raio 1, né? Então, olha só. Esse é meu boundary de separação. Tá? Meu círculo de raio 1. Parece uma coxinha, mas é um círculo. Tá? Lembrando, então como é que eu faço a classificação? Lembra, né? Se a minha função base, tá? Minha função base é o quê? É isso aqui, ó. Se ela for maior ou igual a zero, então vamos lá, né? Se essa minha função base for maior ou igual a zero, qual é a formulação dela? Vamos lá. Se for maior ou igual a 1, o que acontece? Na verdade, né? Eu vou colocar, perdão, só maior do que zero para não pegar no hiperplano. Se for maior do que 1, é da classe laranja. Tá? Se for menor do que zero, cai dentro do círculo. Menor do que zero vai dar o quê? Menor do que 1. Cai aqui dentro. Ó. De maneira prática, o que isso significa? Eu vou pegar uma amostra, vou calcular o x1 dela e o x2 dela. Vou colocar esses dois caras ao quadrado. Se eu somar esses dois valores, tá? E esse valor, tá? Isso vai dar um número real. Se esse valor for maior do que 1, é da classe laranja. Se for menor do que 1, é da classe rosa. E se for igual a 1, dá exatamente em cima da superfície de separação, né? O regressor logístico vai me dar uma probabilidade de 50%. Tá legal? Então, olha que interessante, mais uma vez, a minha função hipótese agora continua sendo a função logística, tá? A diferença agora, tá? É que eu vou ter essa função aqui como sendo base. Vou chamar tudo isso aqui de Z, tá, pessoal? Da mesma maneira, tá? Então, a minha função base... Olha que interessante. A minha função base é uma função não linear, ou seja, né, ela é uma função, nesse caso, da circunferência. E olha que interessante. Eu tendo uma função base que é uma circunferência, a minha superfície de separação é uma circunferência. Isso que é legal do regressor logístico. Tá? Então, o regressor logístico, a gente associa o formato da superfície de separação de acordo com a minha função base. Tá legal?